Boa noite. Mais uma vez, fico muito feliz, com o convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, para trazer a mensagem de Deus para essa igreja. Agradeço a irmã Raquel, pela linda mensagem, pelo louvor ao nosso Deus. E dizer que fico muito feliz, toda vez que eu venho aqui à Igreja Central, onde tudo começou para mim, no início vamos dizer assim, na carreira do Adventismo. Então, é muito gostoso, poder retornar aqui, onde eu me sinto em casa, me sinto muito bem aqui. Eu sempre que vou pregar, eu sempre gosto de trazer mensagens referentes ao momento que nós estamos vivendo, Nós sabemos que estamos vivendo aí uma situação, de calamidade, no mundo, com doenças, fome, desemprego, entre outras coisas. Durante o período de pandemia, quando as igrejas estavam fechadas, eu estava estudando, sobre os eventos finais e me deparei com o tema da música. Eu não sou muito da área, não tenho o dom de cantar, como a irmã aqui cantou. Eu prefiro mais pregar, levar a mensagem de Deus, porque eu acho que para cantar tem que ter o dom, e eu não tenho esse dom. E eu vou falar de uma coisa que, na verdade, eu não sou especialista, eu não sou um especialista em música, mas eu percebi que o tema da música, ele é muito importante, principalmente para os dias que nós estamos vivendo. Talvez algumas pessoas pensem, o que a música tem a ver com os eventos finais, Mas vocês vão perceber que a música, ela é muito importante. Ela é o tema-chave dos eventos finais. Por mais que ele não pareça, ele é muito importante. Então, durante a pandemia, eu preparei uma série de palestras, sobre a música, com vários temas. Se eu não me engano, são 6 ou 7 pregações falando, sobre a importância da música, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. E essa pregação é a primeira delas, Então, vocês vão ter aí a oportunidade de estudar um pouquinho, o que a Bíblia e o Espírito de Profecia fala sobre a questão da música. Primeira coisa, nós vemos que Paulo ele diz que se alguém vier e anunciar um evangelho diferente daquele, que ele tem anunciado, daquele que os apóstolos nos têm anunciado, daquele evangelho que Cristo nos tem anunciado, de que os profetas têm anunciado. Se alguém falar diferente disso, a Bíblia diz que ele seja o quê? Anátema. Ou seja, nós devemos estar firmados na palavra de Deus. Assim diz o Senhor, no está escrito. É a única forma de estarmos seguros na nossa vida cristã. Por que eu digo isso? Em Mateus capítulo 24, nós vemos que quando os discípulos, eles se aproximam de Jesus, perguntando, sobre os eventos finais, sobre todos os acontecimentos, que estavam previstos ali para os últimos dias, a primeira coisa, entre todos os sinais que Cristo resolveu falar, foi exatamente sobre o engano. Está lá em Mateus capítulo 24, no verso 4. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Depois, ele repete no verso 11, ele diz assim, olha, surgirão falsos cristos, falsos profetas, e enganarão a muitos. Ele repete a questão do engano, E nós vemos ali também no verso 24, ele diz, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, nós vemos que, entre todos os eventos, entre todos os acontecimentos do tempo do fim, Jesus, ele frisa 3 vezes a questão do engano. E aí a pergunta, e o que o engano tem a ver com os últimos dias? Será que está relacionado? Será que tem alguma importância, principalmente para nós, adventistas, que conhecemos a palavra de Deus? Será que o engano é algo que tem que ser levado a sério? Bom, se Jesus repetiu isso 3 vezes, é porque isso realmente é importante. Ellen White diz
no livro Eventos Finais, que nós, adventistas, temos muito mais a temer de dentro da própria igreja do que de fora. Nós sabemos que a característica do povo de Deus nos últimos dias, qual é? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E fala que o dragão irou-se contra esse povo e foi fazer guerra contra o remanescente, o restante. E nós sabemos que esse povo é a igreja adventista, somos nós. E Satanás está irado contra essa igreja. Portanto, Satanás, o pai da mentira, irá atacar a igreja de Deus, irá perseguir o remanescente de Deus nesses últimos dias. Agora a pergunta, o que é a música, né? Já que é o tema de hoje, a música e a adoração tem a ver com este tema dos últimos dias, dos eventos finais? Muito bem. Deixa eu só acertar aqui o slide. Muito bem. Nós vemos lá que Jesus, então, ele deixa muito claro, né, a questão do engano. E nós devemos estar muito atentos, né, porque justamente quando nós achamos que estamos seguros, por estarmos dentro da igreja verdadeira, por termos a palavra de Deus, por termos o espírito de profecia, e isso pode trazer o quê? Para nós, uma sensação de segurança, uma sensação de que nada pode nos derrubar. Mas a Bíblia nos alerta, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E nós devemos estar atentos, principalmente contra o engano. Uma pergunta, qual é o último sinal para o adventista antes do fechamento da porta da graça? Qual que é o último sinal para nós adventistas, para sabermos que a porta da graça está se fechando? Bom, né, Jesus falou vários, né, deu vários sinais, né, do fim do mundo. Deu vários sinais de que ele estava próximo de voltar. Jesus falou sobre a questão do engano. Agora, nós sabemos que o fechamento da porta da graça é a última oportunidade para que você possa tomar a sua decisão. Mas existe um sinal, principalmente para a igreja adventista do sétimo dia, antes do fechamento da porta da graça. O que vai acontecer? Alguém quer falar? Alguém quer chutar alguma coisa? Qual é o último sinal? Vamos ver aqui. Olha que interessante. Ellen White, no livro Eventos Finais, página 159, ela diz o seguinte: as coisas que descrevestes como tendo lugar em Indiana, né, numa cidade lá nos Estados Unidos, o Senhor revelou-me que havia de ter lugar. Imediatamente, ou seja, imediatamente, antes do fim do tempo da graça. O que foi que aconteceu em Indiana? O que foi que ocorreu ali que iria acontecer na igreja de Deus imediatamente, momentos antes da porta da graça se fechar? O que iria ocorrer dentro da nossa igreja? O que está profetizado? O que Ellen White diz sobre o último sinal? O que estaria acontecendo? O que aconteceu em Indiana, que irá se repetir novamente dentro da igreja de Deus, como o último sinal do fechamento da porta da graça? Então diz assim: demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Tudo quanto é estranho. Haverá gritos, com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto às decisões retas. O que estaria acontecendo dentro da igreja? O que ela diz? Qual que é o último sinal que iria ocorrer imediatamente antes, né, do fechamento da porta da graça? Antes do tempo de graça, o que iria acontecer? Ellen White diz: haverá gritos na igreja, gritos com tambores, haverá música e dança.
Ou seja, parece que ela está descrevendo um carnaval, né? E foi exatamente o que ocorreu em Indiana na época dela. O povo de Deus, né? Eles começaram a louvar a Deus de uma forma que Deus não se agrada, com danças, com tambores, com gritos, e eles começavam a cair no chão, dizendo que era o poder do Espírito Santo. Não sei quantos tiveram a oportunidade de ler, né, no livro Eventos Finais, Grande Conflito, né, e ela fala sobre o que ocorreu, né, entre outras coisas, né, em Indiana. E ela diz que antes do fechamento da Porta da Graça, antes do fim do tempo de graça, isso iria se repetir, isso iria acontecer novamente dentro da igreja. Agora uma pergunta, será que isso realmente está acontecendo? Será que, né, se a profetisa de Deus, ela nos revela que isso aconteceria imediatamente antes do tempo da graça, será que esses eventos descritos, né, por Ellen White têm acontecido? Estão acontecendo? Né? Pelo menos aqui, né, na nossa cidade, nós não vemos, né, esse tipo de acontecimento. Mas nos Estados Unidos, na Europa e alguns outros lugares, isso já é uma realidade. Nas próximas pregações, onde irei me aprofundar sobre esse tema, eu vou ter vídeos, eu vou ter reportagens falando exatamente como está esse acontecimento hoje, dentro da nossa igreja. Será que isso está acontecendo? Será que estamos realmente no tempo limiar do fechamento da Porta da Graça? Mas uma coisa é certa, isso iria acontecer. Música, tambores, dança, entre outras coisas. Continuando. Ellen White diz, no livro Educação, página 167, o seguinte: como parte do culto, o canto é um ato de adoração como a oração. Ou seja, a música, o canto, o louvor a Deus, ele é o quê? Ele é tão importante como a oração. Né? Nós sabemos que a oração é a respiração da alma. E a música, ela é muito importante. Deus dá muita importância na música. Por isso que Deus dá o dom da música para várias pessoas que têm o dom de cantar, que têm o dom de tocar, né, para louvar a Deus. E a música, ela é tão importante como a oração. Não devemos negligenciar a importância da música dentro da igreja. Mas, se nós permitirmos que ela seja conduzida de uma forma inadequada, ela pode ser o quê? Ela pode ser um instrumento de Satanás dentro da nossa igreja. João 4:24 diz, Deus, ele é Espírito, e importa que os que o adoram em Espírito e em verdade. Então, nós devemos adorar a Deus de que forma? Em Espírito e em verdade, mostrando a importância, né, da adoração. Lá em Isaías 30:21, diz assim, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviares, nem para a direita e nem para a esquerda. Qual é a voz que nos fala ao ouvido, dizendo, não desvieis nem para a direita e nem para a esquerda? É o Espírito Santo. Nós temos a palavra de Deus que nos orienta qual caminho nós devemos seguir. Nós não devemos desviar da palavra de Deus. Tudo que nós fizermos deve ser baseado no quê? Assim está escrito. Assim diz o Senhor. Toda vez que nós tentarmos, né, dar o nosso jeito e querer fazer da nossa forma, sem consultar a palavra de Deus, sem consultar o Espírito Santo, sem consultar o Espírito de profecia, nós corremos um grande risco de estarmos sendo usados como instrumentos de Satanás. É muito importante nós estarmos firmados na palavra de Deus. Agora, quem somos nós? Uma grande pergunta. Muito bem, os adventistas do sétimo dia
foram escolhidos por Deus. Então, o adventista ele foi escolhido por Deus. Para quê? Como um povo peculiar, separado do mundo. Deus separou um povo do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo. Ou seja, Jesus cortou e separou esse povo do mundo. E os ligou a quê? Os ligou a si mesmo. Tornou-os representantes seus. E os chamou para serem embaixadores seus na obra final da salvação. Ou seja, qual é a importância da igreja adventista nos últimos dias? Nós somos os embaixadores de Deus, principalmente para quê? Para os últimos acontecimentos do tempo do fim. A igreja adventista tem uma importância. E diz, o maior tesouro da verdade já confiado a mortais, ou seja, já confiado a seres humanos, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foi confiado a quem? Foi confiado a este povo. As mensagens mais importantes. Mas também as terríveis advertências que a igreja deve fazer, foi confiada à igreja adventista. Deus escolheu esse povo com uma missão. E essa é a missão da igreja adventista. A fim de o quê? A fim de ser transmitida essa mensagem ao mundo. Deus não escolheu a igreja adventista apenas para ser o povo escolhido. Deus escolheu o seu povo para transmitir ao mundo o quê? A última mensagem, as terríveis advertências de um mundo que está prestes a ser destruído. A anunciar que Cristo está voltando a essa terra. Essa é a missão da igreja. Se nós fizermos qualquer outra coisa que não assumirmos a missão que Cristo deu à sua igreja, nós estaremos fazendo qualquer outra coisa, menos cumprindo a missão que Cristo confiou à sua igreja. E qual é essa mensagem? Nós encontramos lá, Primeiros Escritos, página 118, Ellen White diz, vi então o terceiro anjo. Nós sabemos que anjo simboliza o quê? Um mensageiro, aquele que prega a mensagem de Deus. E o que esse anjo faz? Qual é a mensagem desse anjo? Disse-me o anjo acompanhante, ou seja, o anjo dizendo para Ellen White, o que ele estava dizendo? O que estava anunciando a ela? Ela diz, terrível é o quê? A sua obra. Terrível é a sua obra. Essa é a missão da igreja, é uma missão terrível. Terrível é a sua obra, mas tremenda é a sua missão. Ao mesmo passo que é uma obra terrível, ela é o quê? Tremenda, gigantesca, ela é grande. Ele é o anjo que deve o quê? Separar o trigo do joio, selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Estas coisas devem absorver toda a mente e a atenção toda. Onde deve estar a atenção do povo de Deus nos últimos dias? Qual é a missão? Onde deve estar toda a força que a igreja deve empenhar para cumprir? Exatamente na pregação das mensagens. As 3 mensagens angélicas. Cumprir essa missão. Toda a atenção da igreja deve estar voltada exatamente para isso. Agora, qual que é o plano de Satanás? Nós sabemos que Satanás ele irá perseguir o povo de Deus. Mas ele tem um plano. Isaías 14, 13. Qual é o maior desejo de Satanás? O que Satanás busca? O que Satanás quer? Isaías diz, Satanás dizia assim, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o quê? O meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Satanás queria o quê? Ele queria ser adorado. Ele queria ser o quê? Ele queria ser exaltado. Ele queria um trono da mesma forma que Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus, usurpar o lugar de Deus.
Ele desejava toda a glória que Deus tinha, mas não desejava a bondade do nosso Deus. Então, Satanás, ele quer ser adorado. Agora, de que forma que nós adoramos a Deus? Através do louvor, através da oração, né? E Satanás quer exatamente isso para ele. Satanás, ele quer ser adorado, da mesma forma que Deus. Olha só, lá em Mateus, olha o que acontece. E disse-lhe, o que Satanás disse para Jesus? Olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás, ele queria ser adorado por Jesus. Ele queria que Jesus se ajoelhasse aos seus pés e o adorasse. Era isso que Satanás queria. E é isso que Satanás ainda continua querendo hoje. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito. O que está escrito? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele o servirás. Satanás, ele tem uma necessidade de adoração. Nós sabemos que a música, o louvor é um ato de adoração. E é exatamente por isso que nos últimos dias, Satanás quer infiltrar dentro da igreja e receber e usurpar a adoração que deve ser dedicada a Deus, que deve ser dedicada a Jesus, para Ele. E de que forma isso vai ser feito? Ellen White disse, através de dança, através de tambores, através de gritos, através de bagunça. É dessa forma que Satanás quer. Então nós devemos saber qual é a forma correta de adorar a Deus. Nós não devemos adorar a Deus da forma que nós queremos, mas da maneira que Ele quer, da maneira que Ele nos orientou, da maneira que o Espírito de profecia nos orienta, a maneira correta de adorar a Deus. Nós vemos lá, né, o segundo mandamento revela como Deus deve ser adorado. E o quarto identifica quem é o objeto da nossa adoração. Quem é o objeto da nossa adoração? É Deus, é Jesus. Mas Satanás, com poder usurpador, através de uma igreja, né, chamada de prostituta em Apocalipse 17, ela fez o quê? Ela deu o seu vinho, né, a todas as nações, para que todos se embriagassem do seu vinho. Quis deixar todo mundo bêbado com suas falsas doutrinas. Ao passo que Deus, né, através de seus profetas, orienta e mostra ao seu povo qual é o caminho a ser seguido, Satanás, ele vem o quê? Desvirtuar, vem enganar, enfiando o quê? O seu vinho, mas não um vinho puro, o vinho fermentado, que é o símbolo do pecado, usurpando e enganando todo mundo, para receber a adoração que deveria ser oferecida a Deus. Então nós temos ali, né, os 10 mandamentos, e nós vemos que a Igreja Católica cumpriu a profecia de Apocalipse 17, né, de Apocalipse 13, onde ela muda os mandamentos de Deus. Daniel também disse que o poder da ponta pequena mudaria os tempos e mudaria a lei de Deus. E isso aconteceu. Mas isso já ocorreu no mundo. Mas Satanás agora, no final, ele iria o quê? Perseguir o restante, o remanescente, aquilo que sobraria do povo de Deus. Então existe uma perseguição preparada para a igreja adventista nos últimos dias. E é nessa igreja, e é nesse povo, que Satanás, ele colocará suas últimas forças, que ele dará suas últimas cartadas para tentar, se possível fora, enganar até os escolhidos. É isso que está profetizado para nós. Por isso nós devemos estar muito atentos quanto a isso. Nas 3 últimas mensagens de Deus ao mundo, 2 falam sobre a adoração, das 3 mensagens angélicas. Falam sobre a questão da adoração, porque isso é muito importante, né? Deixando claro que a adoração é o tema principal do grande e do último conflito da nossa terra. Nós vemos ali, né? Ellen White diz assim: foram-me mostrados 3 degraus. Existem 3 degraus para a igreja adventista, onde ela, se permanecer ali, ela permanecerá firme. Quais são os 3 degraus? A primeira, a segunda
e a terceira mensagem angélica. As 3 mensagens. Disse-me o anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. Essa é a firme plataforma que Deus estabeleceu a sua igreja. A igreja adventista, ela surge ali, em Apocalipse 14, no verso 6, anunciando a primeira mensagem angélica, dizendo que chegou a hora do seu juízo. E essa profecia é muito importante, porque a igreja de Deus, ela surge exatamente pregando essa mensagem. Nós não devemos desviar da missão que Deus deu à sua igreja, que é pregar essas 3 mensagens. E Jesus diz: ai de quem mexer nessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância para o seu povo. O destino das almas, o destino da sua alma depende o quê? Da maneira que elas são recebidas por você. É importante que você entenda, é importante que você compreenda as 3 mensagens. Agora, falando sobre a questão da música, né? Qual é a posição, né? Já que eu não sou especialista, não posso falar sobre isso. Mas qual que é a posição da igreja adventista sobre a questão da música? Qual é a maneira que a igreja adventista adota quando se fala sobre música e sobre louvor? Quais são as normas da igreja? Vamos ler aqui. Visto que Deus criou os seres humanos à sua imagem, partilhamos do amor e apreciação pela música, com todos os seus seres criados. Na verdade, a música pode nos atingir e tocar com um poder que vai além das palavras, ou qualquer outro tipo de comunicação. Ou seja, a música é uma maneira pela qual as pessoas podem ser atingidas. Muitas vezes as melhores pregações não têm o poder de atingir a alma do ouvinte com uma bela música, dirigida de uma forma correta. Na sua forma mais pura e refinada, a música eleva o nosso ser à presença de Deus. Se nós cantarmos da maneira correta, se nós louvarmos da maneira correta, a música irá nos levar a quê? À presença de Deus. Agora, se nós louvarmos, né, e fizermos da forma errada, a Bíblia é bem clara, não existe 2 senhores. Então, seremos levados à presença de quem? Se a nossa música não estiver louvando a Deus, estará nos levando à presença de Satanás. Então, nós devemos tomar muito cuidado com a questão da música. Onde os anjos e seres não caídos, né, adoram a Deus, né, na sua presença. Ou adoram o quê? Com cânticos, filósofa adventista do 7º dia, em relação à música, né? Ou seja, nós sabemos, a filosofia da igreja adventista é exatamente essa, é adorar a Deus, louvar a Deus, buscando através deste louvor, alcançar as pessoas e nos elevar através do quê? Dessa música, à presença do próprio Deus. Continuando, o livro Educação, Ellen White fala sobre a música, ela fala assim: é um dos maiores e mais eficazes um dos meios, né, mais eficazes para impressionar o coração com verdades espirituais. Ou seja, a música é a maneira de alcançar o coração com verdades espirituais. Quantas vezes, né, o coração oprimido, duramente, né, e pronto a desesperar, vem à memória algumas das palavras de Deus, as de um estribilo, há muito esquecido, de um hino de infância. E as tentações, então, através da música, faz o quê? Perdem o seu poder. A vida assume nova santificação, novo propósito. E o ânimo e a alegria se comunicam às outras pessoas. A música tem poder de nos ajudar a vencer as tentações. Como parte do culto, o canto é um ato de adoração, tanto como a oração. Efetivamente, muitos hinos são o quê? São orações. A comunhão do céu começa na terra. Aqui aprendemos a nota tônica de seu louvor. É aqui que nós aprendemos
né? Através da adoração. Será que a música realmente tem o poder de nos ajudar a vencer as tentações? Será que a música é tão poderosa assim? Nós vemos relatos, né, de vários pastores, né, dizendo que muitas vezes orando, né, em pessoas endemoniadas, muitas vezes esses demônios eles são expulsos durante o quê? Durante o povo, quando o povo de Deus está cantando, quando o povo está louvando, porque a música é muito importante. Olha só, Samuel diz assim: e sucedia que quando o espírito maligno, ou seja, o espírito, né, dos anjos maus, da parte, né, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava o quê? A sua harpa e dedilhava. Então Saul sentiu o quê? O alívio e se achava melhor. E o espírito maligno fazia o quê? Se retirava dele. De que forma que esse espírito maligno saía? Através da música. Então a música ela é importante, tanto para nos elevar a Deus, né, nos elevar a Deus, e também para o quê? Para nos ajudar a vencer as tentações. Pode passar mais um. Olha que interessante, Daniel, né, diz assim, olha, portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, o que aconteceu? Todos o quê? Prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram o quê? A estátua de ouro que o rei havia levantado. Um dia, uma imagem foi levantada, né, lá em Babilônia. E o rei queria que todos se prostrassem perante essa imagem. E qual foi o sinal? Qual era o sinal dado para que todos se prostrassem perante aquela imagem? Quando tocasse todo tipo de música, todo tipo de instrumento, o que o povo deveria fazer perante aquela imagem? Deveria se prostrar. Exatamente nos últimos dias, nos últimos acontecimentos, né? Durante, né? Nós sabemos que Satanás estabelecerá o quê? Uma imagem à besta. E Satanás, ele tem a necessidade de ser adorado. Também haverá o quê? Música, haverá dança, da mesma forma que houve em Babilônia. E isso irá se repetir. E isso irá acontecer novamente. Aqui diz que os levitas, né, quando eles cantavam no templo, diz que ia acontecer o quê? Quando eles uniformemente, né, eles tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando o Senhor, o que acontecia? O que foi que aconteceu ali dentro do templo? Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa o quê? Da nuvem. Porque a glória do Senhor encheu o quê? A casa de Deus. Quando foi que a glória do Senhor encheu aquele templo? Quando eles estavam todos o quê? Cantando em uma só voz o quê? O louvor a Deus. É dessa forma que Deus ele se representa, dessa forma que ele aceita a nossa adoração, através do louvor. Passa mais um para mim. Olha que interessante. Compreendendo que a música tem o poder de influenciar e modificar os nossos pensamentos e sentimentos, devemos utilizá-la com a devida reflexão e a máxima prudência, pois os pensamentos e sentimentos reunidos compõem o caráter moral. Ou seja, é muito importante isso. Se nós não dermos a real importância para essa questão da música, nós poderemos facilmente sermos levados de uma adoração que seria levada a Deus para uma adoração destinada ao próprio Satanás. É muito importante que nós saibamos a forma correta de adorar a Deus. Pode passar mais um. Ellen White diz que com voz suaves e melodiosas e com voz musical, diz que Satanás se dirigiu a Eva.
De que forma? Através de o quê? De uma voz melodiosa. E o que foi que ela fez? Ela se sobressaltou ao ouvir uma serpente falar. Esta exaltava a beleza e excessivo encanto da mulher, o que não desagradou Eva. Ela achou aquele muito bonito, né? A serpente que falava, uma serpente que tinha uma voz melodiosa, e ela achou aquilo muito bonito, deu ouvido, então, à serpente, né? E o que foi que aconteceu? Ela se sentiu bajulada, lisonjeada, né? Com certeza a serpente deve ter elogiado ela, e dando ouvido àquela voz melodiosa, dando ouvidos a Satanás, então nós sabemos que Eva, né, cedeu à tentação do inimigo. Satanás, Ellen White diz, fará da música um laço pela maneira que ela é dirigida. Qual é o laço que Satanás preparou para a igreja adventista? A música. Se a música não for dirigida da maneira correta, diz que ela é o quê? Ela se tornará um laço de Satanás, pela forma que ela for dirigida. Por isso, a música e os últimos dias são muito importantes, elas estão interligadas. Porque exatamente nos últimos dias, Ellen White diz, né, que tudo quanto é estranho, música, tambores e dança, iriam ocorrer novamente. E diz que pela maneira que a música é conduzida, ela pode se tornar um laço de Satanás para o povo de Deus. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia, e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Ou seja, a base para a música, a base para tudo aquilo que nós fazemos dentro da igreja é o quê? É a Bíblia e a Bíblia só. Nada além do que está escrito. Nada além do que já foi revelado pelos profetas. Nada além do que nós temos, né, revelados através do Espírito de profecia. Porque se nós sairmos disso, poderemos ser presas fáceis para o laço que Satanás tem, principalmente para a igreja, quando nós falamos em relação à música. Como norma de todas as doutrinas e base para todas as reformas, né, assim é a palavra de Deus. Antes de aceitar qualquer doutrina, ou preceito, ou ensinamento, devemos pedir em seu apoio um claro, o quê? Assim diz o Senhor. Não é da maneira que nós achamos que deve ser feito, mas da maneira que está revelado pela palavra de Deus. Nós devemos adorar a Deus de que forma? Não é da forma que nós achamos, não é através da música que nós mais gostamos, mas da maneira que está o quê? Revelada no assim diz o Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Nós devemos tomar muito cuidado, né, com relação à questão da música. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Qual é a nossa função? Primeiro, segundo nós vemos ali em Efésios, não participar das obras infrutíferas das trevas, ou seja, não tomar parte das obras de Satanás nessa terra, e não permitir que Satanás nos use para causar tropeço à igreja de Deus. Mas devemos fazer o quê? Antes, porém, o quê? Reprovar. Toda vez que nós vermos algo, né, seja fora ou dentro da igreja, principalmente aqui, né, nós somos adventistas e temos a função de zelar, né, pelo templo de Deus, pela adoração. Toda vez que algo se levantar, né, algum ensinamento ou alguma música que não está de acordo com aquilo que nos foi revelado, pelo assim está escrito, pelo assim diz o Senhor, qual é a nossa função? É reprovar. Não permitais que isso venha causar o quê?
uma degradação, uma destruição, né, da verdade dentro da casa de Deus. E a meu povo ensinarão a fazer o quê? Qual é a função do povo de Deus? Ensinar a distinguir entre o santo e o profano. Aqueles que têm mais conhecimento, aqueles que buscam, né, o conhecimento da palavra de Deus, aqueles que entendem mais, né, sobre esse assunto da música, deve o quê? Ter uma grande função de ensinar o povo a distinguir o que é o certo e o que é errado. O que é o santo e o que é o profano. Essa é a nossa função. Nós, como líderes da igreja, nós como membros, né, nós temos essa função de ensinar o povo a separar aquilo que é santo e aquilo que é profano. E não trazer o profano dentro da casa de Deus, mas sim lutar para que o profano seja retirado da casa de Deus, né, repreendendo essas obras. Portanto, a mensagem dessa noite, então, é para que nós possamos estar atentos, principalmente contra os enganos dos últimos dias, no que diz respeito à questão da música. Sabemos que Ellen White, né, ela deixou bem clara o que iria acontecer imediatamente antes do fechamento da porta da graça. Então, que nós possamos estar atentos, né, baseados na palavra de Deus, baseado no Espírito de profecia, né, buscando a Deus em oração, buscando o seu Santo Espírito para que Ele possa nos orientar a saber qual é o caminho, qual é a vontade de Deus para o seu povo. Esse é o meu desejo e oração para cada um de nós aqui nessa noite. Amém? Nesse momento nós teremos então a oportunidade de cantar, né, de poder louvar a Deus. Nós vamos cantar o hino de número 180. Ave
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de abrir a sua palavra, de ouvirmos a sua mensagem para nós nessa noite. Pedimos que as verdades que foram aqui apresentadas possam fazer parte do nosso dia a dia e que nós possamos ser guiados por tua palavra, pelo assim diz o Senhor. Que nós não possamos ser enganados pelo inimigo, mas que possamos ser dirigidos pela presença do seu Santo Espírito. Pedimos ao Senhor que nos oriente, que cuide de cada um de nós, que nos abençoe, perdoe os nossos pecados. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.